11º episódio, ninguém vive sem um aconchego. Então, tema escolhido para esta semana, como ter relacionamentos saudáveis. Como ter relacionamentos saudáveis. Então vou começar aqui com leituras, com o livrinho aqui do Osho. Ele tem assim uns livrinhos muito interessantes. Eu sei que o Osho é assim uma personagem muito controversa, muito complexa também, não é? Assim cheia de contradições também, como é a vida. Independentemente de tudo, ele deixou-nos assim uns escritos muito interessantes que podemos sempre refletir, não é? Se não soubermos nada da vida dele e da história, ainda assim a mensagem dele não é particular dele, não é? É transversal a toda a humanidade. Então, tirando assim ao calhas aqui um pequeno texto sobre relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, então. Diz-nos o Osho, relacionar-se e não ter relacionamentos saudáveis. Relacionar-se e não ter relacionamentos. Queremos relacionar-nos e ter relacionamentos saudáveis, mas diz-nos o Osho, relacionar-se e não ter relacionamentos. Ele aqui distingue bem aquilo que é relacionar-nos com o ter relacionamentos. Então, o amor é um estado de consciência. É um estado da sua consciência, em que você se sente exultante, em que há uma dança no seu ser. Alguma coisa começa a vibrar, a irradiar a partir do seu centro. Alguma coisa começa a pulsar à sua volta e começa a atingir alguma coisa. Começa a atingir as pessoas. Pode atingir as mulheres, pode atingir os homens, pode atingir as rochas, as árvores, as estrelas. Quando me refiro ao amor, refiro-me a este amor. Um amor que não é um relacionamento, mas sim um estado do ser. Os relacionamentos terminam. Este estado do ser não termina. Lembre-se, sempre que eu uso a palavra amor, uso-a como um estado do ser, não como um relacionamento. O relacionamento apenas é um aspecto muito menor do amor. Mas a ideia que você faz do amor é basicamente a do relacionamento, como se isso fosse tudo. O relacionamento só é necessário porque você não consegue estar sozinho, porque ainda não é capaz de meditar. Daí que a meditação seja imprescindível antes de poder amar realmente. Uma pessoa deveria ser capaz de estar sozinha, completamente sozinha, e apesar disso sentir-se imensamente afortunada. Então poderá amar. Então o seu amor deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma partilha. Só então não se é dependente daquele que se ama. Só então conseguirá partilhar, e partilhar é belo. Mas o que geralmente acontece no mundo é o seguinte: você não tem amor. A pessoa que você pensa amar também não tem amor em seu ser. E ambos se encontram a pedir amor um ao outro. Dois pedintes a pedirem um ao outro. Daí as guerras, os conflitos, as disputas constantes entre os amantes sobre coisas banais, irrelevantes e até estúpidas. E eles continuam a disputar-se. A disputa básica é o marido a pensar que não recebe aquilo a que tem direito e a mulher a pensar que não recebe aquilo a que tem direito. A mulher, eu vou substituir aqui o termo, não é? Os humanos sempre uns com os outros a pensar que os outros não lhes estão a dar a atenção ou o valor suficiente. A mulher a pensar que está a ser enganada, o marido a pensar que está a ser enganado. Onde é que está o amor? Ninguém se preocupa em dar, toda a gente quer receber. E quando todos correm atrás do receber, ninguém recebe e todos se sentem vazios, perdidos e tensos. O que falta é o alicerce básico. E você começou a construir o templo sem o alicerce. E ele vai cair, vai desmoronar-se a qualquer instante. E você bem sabe quantas vezes o seu amor ruiu e, no entanto, continua a fazer as mesmas coisas, vezes sem conta. Vive numa tal ignorância, não vê o que tem andado a fazer à sua vida e à vida dos outros. Continua a repetir o velho padrão, maquinal e mecanicamente como um robô, sabendo perfeitamente que já fez a mesma coisa antes. E sabe qual foi sempre o resultado?
e no fundo sabe que voltará a acontecer exatamente da mesma maneira porque não há qualquer diferença. Se tiver de aprender alguma coisa com os fracassos do amor, então que essa coisa seja tornar-se mais consciente. Praticar a meditação. E por meditação entendo a capacidade de ser ditoso sozinho. Muitas coisas, ou muito pouco, são as pessoas capazes de se sentirem ditosas, sem qualquer razão especial. Capazes de simplesmente estarem sentadas, caladas e ditosas. Os outros vão julgá-las doidas. Porque a ideia de felicidade é que ela tem de vir de uma outra pessoa. Você conhece uma mulher bonita e sente-se feliz, ou conhece um belo homem e sente-se feliz. Mas ficar sentado silenciosamente no seu quarto e sentir-se assim tão ditoso, tão feliz, é possível? Os outros pensarão que você até está drogado. É verdade. A meditação é até o LSD primário. É libertar os seus próprios poderes psicadélicos. É libertar o seu esplendor prisioneiro. E você fica tão feliz, nasce no seu ser uma tal festa que não precisa ter nenhum relacionamento. E contudo pode relacionar-se com as pessoas. E é essa a diferença entre relacionar-se e ter um relacionamento. O relacionamento é uma coisa e você agarra-se a ele. Relacionar-se é um fluir, um movimento, um processo. Você conhece uma pessoa, é amável porque tem um amor para dar e quanto mais der, mais tem. Já em tempos compreendeu esta estranha aritmética do amor. Quanto mais se dá, mais se tem. O rio passa ao lado de uma árvore, cumprimentando-a, e alimenta a árvore, dá de beber à árvore, e continua em frente, continua a dançar. Não se agarra à árvore. E a árvore não lhe diz, onde é que tu vais? Somos casados? E antes de me deixares tens de obter primeiro o divórcio, ou pelo menos uma separação. Onde é que tu vais? E se tinhas de me deixar, porque é que andaste a dançar tão bem à minha volta? E principalmente porque é que me alimentaste? A árvore apenas deixa cair as suas flores no rio em profunda gratidão e o rio continua em frente. E vem o vento e dança à volta da árvore e passa à frente. E a árvore dá a sua fragrância ao vento. Isso é relacionar-se. Se algum dia a humanidade crescer, amadurecer, será esta a maneira de amar. Pessoas que se conhecem, que compartilham, que continuam o seu caminho. Uma qualidade não possessiva, uma qualidade não dominadora. De outro modo, o amor torna-se uma corrida ao poder. Então foi assim um texto assim maiorzinho, mas acho que o Osho nos passa assim esta ideia principal nos relacionamentos saudáveis. Como ter relacionamentos saudáveis? O tema para este 11º episódio. Pô, bem-vindos a todos e bem-vindas a todas. Como ter relacionamentos saudáveis? Como ter relacionamentos saudáveis com os outros, com o outro, sem termos um relacionamento saudável connosco. À primeira, não é assim, à primeira impressão, parece um pouco impossível, não é? Se nós não estamos bem connosco, como é que podemos estar bem com alguém? O que Osho nos fala aqui é que muitas vezes nós estamos à procura do amor, somos pedintes de amor, então são apenas dois pedintes que se juntam à procura de amor e a exigir amor um ao outro. Relação, o que é isto da relação? Não é? Porque às vezes estamos a pensar em relação e a relação quer dizer relacionar dois objetos. Não tem propriamente que serem duas pessoas a relacionar-se, não é? Então há aqui qualquer coisa que temporariamente vai unir dois objetos, sejam esses dois objetos, interligar situações, interligar pessoas, seja de maneira for, não é? Então, relação é ato ou efeito de relacionar. Que pode ser uma ligação afetiva, uma ligação profissional. Temos vários tipos de relacionamentos nas nossas vidas, vários tipos de relações nas nossas vidas. O termo relacionamento vem exatamente do termo, deste termozinho de relação, que vem de relatio. Ato de relatar ou narrar alguma situação ou trazer alguma coisa de volta. A relação quer dizer isto, ou vem desta
a origem da palavra relação vem de relatio, que quer dizer, vou repetir, ato de relatar ou narrar alguma situação ou trazer alguma coisa de volta. Como ter relacionamentos saudáveis. Então o que é isto de saudável também? Quando vamos pesquisar sobre a palavra saudável, salutar, temos sinónimos como útil, benéfico, favorável, sadio, salutar, claro. E aqui um termo muito interessante, não é? Ou é relacionado, saudável também a salvo, em segurança. Então, podemos traduzir isto como ter relacionamentos em segurança, como ter relacionamentos saudáveis, como ter relacionamentos em segurança, que podemos realmente nos sentir a salvo, onde possamos confiar. Então podemos fazer depender do outro esta sensação ou esta garantia de sensação de segurança. Podemos fazer depender do outro ou de algum objeto. Aqui o objeto pode ser situação ou outra, etc. Não é? Podemos depender de algo, objeto nesta questão de externo, de algo que não é interno, não é? Que não vem de dentro. Não é? Nós podemos fazer depender a nossa segurança de algo que é externo. Eu estava a pensar um bocadinho sobre este tema, como ter relacionamentos saudáveis. Podia trazer para aqui 10 dicas sobre como ter relacionamentos saudáveis. E quando nós vamos observar, de certeza que vocês encontram na internet e montes de livros, como dicas para ter relacionamentos saudáveis. E faz-nos sentido quando lemos essas coisas, não é? Mas na prática, quando a gente vai passar do papel para a prática, não é? Do bonito do papel para a prática, não é assim tão fácil. Então, eu acho sempre que as questões ajudam mais do que as respostas, às vezes. Então, o que é que vocês procuram num relacionamento? Ia começar por aí. O que é que tu procuras num relacionamento? Qualquer tipo de relacionamento. O que é que vais buscar, entre aspas, nos momentos em que estás a relacionar-te com a tua família, no momento que estás a relacionar com a tua mulher, com o teu homem, com a tua esposa, com o teu marido, no momento que estás a relacionar com os teus filhos, no momento em que estás a relacionar com os vizinhos, com os amigos, no momento em que estás a relacionar com os colegas do trabalho. O que é que tu procuras? O que é que tu buscas? Qual é a satisfação interna? E quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores obstáculos que tens encontrado nos teus relacionamentos? Em qualquer um destes que acabei de referir. Que dificuldades? Consegues identificá-las? Esses obstáculos que costumas encontrar têm a ver com a comunicação, com a capacidade de muitas vezes sentires que não estás a ser compreendido ou compreendida, não estás a ser escutado ou escutada. O que é que dificulta? O que é que faz com que nós sofremos todos nos nossos relacionamentos? O que é que faz com que nos sintamos frustrados ou frustradas? O que é que faz com que nos sintamos em dor, muitas vezes em mágoa, em ressentimento? A pensar até que a vida, que ontem valia tudo porque aquela pessoa estava na nossa vida, hoje não vale nada, não é? Ou é o fim do mundo porque esta pessoa nos fez alguma coisa. E qual é que sentes ser o maior obstáculo à tua própria felicidade? Não ao relacionamento, mas à tua própria felicidade. Porque normalmente estas duas coisas vêm muito ligadas. As mesmas sabotagens que nós utilizamos em relação à nossa felicidade tende a ser a mesma sabotagem que nós utilizamos para não ter relacionamentos saudáveis. Então, quantos de nós não procuramos nos nossos relacionamentos a felicidade?
a estabilidade, a estrutura, a tranquilidade, a paz para a nossa vida. Quantas vezes nós não queremos sentir amor, paixão, não é? Encontrar isso no outro, porque não encontramos na vida, então não é? Conseguimos, entre aspas, muitas vezes, pelo menos temporariamente, personificar, não é? essa libido, esse ânimos, não é? Essa força de Eros pela vida, essa paixão pela vida, não é? O outro. E não só o outro, né? Esta coisa também, assim, o objeto externo muitas vezes também nos faz libertar esta paixão, não é? Esta paixão pela vida, que às vezes nos esquecemos também. E às vezes os relacionamentos também não nos ajudam a não estarmos sozinhos. Como é que é estar sozinho? Quando chegas a casa, naquele pequeno momento, e todos nós os temos, em que a casa está vazia, mesmo que tenhamos um pequeno batalhão em casa, não é, de família, de pessoas à nossa volta, mas haverá sempre um momento em que os outros não estão a dar, se calhar, tanta atenção, não estão presentes, em que há aquele momento em que estamos completamente sozinhos. Como é que nós reagimos à nossa própria solidão? Vamos tentar limpar tudo, aquilo que está, ou arrumar tudo o que está desarrumado, fazer a lista de compras, vamos ocupar-nos, porque há uma certa angústia quando nos sentimos sozinhos? Ou pelo contrário, é até um alívio, não é? Podemos estar um bocadinho sozinhos. Ou estar sozinho é só um alívio porque estivemos na confusão, não é? Às vezes também é só um alívio e estamos na confusão e sabem os primeiros 5 minutos, não é? Mas depois há esta coisa de que às vezes o outro, não é? Também nos pode dar aqui um preenchimento de vazio qualquer coisa que aqui falta. Nós todos criámos já fizemos um episódio sobre amor e amores, não é? E sobre os relacionamentos amorosos. Então não me faz muito sentido focar esta questão dos relacionamentos só no relacionamento amoroso. Então, falando das nossas relações, de nos relacionarmos com o outro, com o mundo até, não é? Com os objetos externos que estão por aí, sejam as situações, sejam as memórias, sejam estas expectativas também do futuro, não é? No fundo, o que é que nós esperamos? O que é que nós esperamos? O que é que tu esperas que o outro ou a relação te dê? Onde é que o outro, onde é que a relação te pode preencher? Porque esta questão do saudável é sempre muito peculiar. Porque acima de tudo um relacionamento saudável é aquele que nos faz crescer. Então muitas vezes os relacionamentos que nos fazem crescer, ou as relações, ou este modo de aprendermos a nos relacionarmos com o outro, para crescermos, pode não conter coisas que nos deem propriamente prazer, que nos façam propriamente sentir paz e tranquilidade e alívio, etc, etc, que nós só queremos sentir essas coisas todas boas e calminhas, não é? Muitas vezes os relacionamentos, e diria a maior parte das vezes, os relacionamentos vêm com esta carga, não é? De nos desafiar à transformação, a mudarmos alguma coisa. Não só às vezes mudar de casa, não só mudar, entre aspas, o espaço para o outro também caber aqui muitas vezes, não é? Mas também mudar algo interno, para arranjar um espaço interno para aquela relação, para aquele relacionar-se com o outro. Então, mais uma vez, o que é que esperas? Isto foi assim mata de questões que eu lancei para aqui. O que é que esperas? A mim própria também, não é? Porque isto é um assunto que vamos pensar ao longo da nossa vida, porque a forma como nos relacionamos com o outro, a forma como nos relacionamos com o mundo também é diferente de acordo com a idade, as situações que nos acontecem na nossa vida, os nossos traumas que fazem de nós quem nós somos também. Então, o que é que esperas que o outro ou a relação te dê? Onde é que o outro ou a relação te pode preencher? E aqui a partir para outras questões, que é o que é que falta na tua vida? O que é que falta na tua vida? O que é que deixaste esvaziar? O que é que deixaste secar? O que é que deixaste de chegar a essa falta, a essa carência?
não é? Para acreditar de que vai ser o outro que te vai oferecer aquilo que está em falta. Porque normalmente aquilo que está em falta, aquilo que está em falta para connosco, que nós deixamos em falta para connosco, é aquilo que nós vamos acusar o outro nos nossos relacionamentos, que eles estão a falhar, não é? Estão ali a falhar. Se eles fossem ali um bocadinho diferente, era todo diferente, isto já estávamos todos felizes, não é? Se mudasse um bocadinho aqui e ali. Mas o que está normalmente a ser exigido é um processo de transformação interno, a nós. Então, relacionamentos comigo, com Deus, com os outros seres humanos, com a família, como falei há bocado, com os filhos, com os pais, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, com os colegas dos passatempos todos que nós temos, né? Este relacionamento em casal, relacionamento também, aqui podemos, entre aspas, brincar um bocado, né? Como o relacionamento para a reprodução, o relacionamento romântico, o relacionamento só para a descoberta sexual, não sei, há muitas maneiras de nós nos relacionarmos. E é aqui nesta questão de como é que nós nos relacionamos com o que está fora. Será possível nos relacionarmos saudavelmente com o que está fora se nós não estivermos saudavelmente a nos relacionarmos com o que está dentro? Mas há aqui uma contradição, uma questão ainda mais complexa, que a maneira como nós nos relacionamos com o que está dentro tem muito a ver e é ensinada por aquilo que está fora, não é? Então, a coisa ainda se vai desfragmentar mais um bocadinho, meus amores. Vou aproveitar, porque às vezes só leio os comentários no final e assim vamos nos acompanhando. Boas noites, boas noites. Harmonia, alegria, boa comunicação, sentir-se escutado e escutar. São questões que todas nós queremos ter nos nossos relacionamentos. Sentir harmonia, não é? Sentir nós falamos muito do intercourse, nem sei muito bem traduzir isto para português, não é? Intercourse. Todos nós queremos sentir aquilo que nos acontece até no sexo, não é? Que é, às vezes também temos que falar e perguntar e outras coisas, não é? Como é que tu gostas e que estás a gostar, etc. Mas a magia, por assim dizer, acontece também quando duas pessoas acabam por ler, não é? E escutar sem precisar da linguagem verbal. E é isso que se chama-se intercourse, não é? Na dança contemporânea, ou mais especificamente no contacto de improvisação, que é uma técnica de dança que se utiliza, brinca-se muito até com essa questão, ou na relação terapêutica também se fala muito em intercourse, portanto não é só no sexo, tem a ver com esta questão de duas pessoas não precisarem constantemente a precisar de pedir validação para estás a escutar aquilo que eu te quero dizer, estás sei lá, não estamos sempre a confirmar, não é? Que se torna também é cansativo, não é? É extremamente cansativo. Então, o intercourse é muito esta dança que nós fazemos no contacto de improvisação, tem a ver com o corpo, nós colocarmos assim um movimento e haver uma resposta. Estamos a falar com o corpo. Intercourse é, seja no sexo, seja na relação terapêutica, seja na dança, não é? Nestas técnicas mais de dança, tem a ver sempre com aquilo que nós estamos a comunicar com o corpo. 80% da nossa comunicação é a nossa expressão corporal, é a maneira como nós, é a dicção, é a entoação, muito mais do que as palavras. Portanto, aquilo que as palavras querem dizer, a gramática, que eu vou ver, a etimologia, etc., são, entre aspas, como é que se diz? Estão anestesiadas, estão mortas, não é? Se não houver esta intuação, esta dicção, porque há a vibração, a maneira como eu digo as coisas. É diferente dizer um não do que dizer um não é? É completamente diferente, né? Às vezes damos logo um pulo quando é assim um não. Não, ficamos naquela se é mesmo um não ou se não é. Então a maneira como nós dizemos as coisas, né, vai reforçar, vai confirmar, vai negar aquilo que realmente está-nos a sair pela boca. Então nós queremos esta harmonia também, não é? Que nos dá alegria, não é? Quando nós sentimos assim que, não é que eu tenha uma bola de cristal, não é? Mas há uma escuta
não é? Há uma escuta, há um sentir o outro que nos permite essa harmonia, essa dança com o outro, não é? Essa harmonia e que nos dá essa alegria incrível. Todos nós queremos aconchegos, todos nós queremos um bom aconchego, não é? Todos nós queremos um bom aconchego, todos nós queremos sentir amor, afeto. Espelhamos, Marciazita. Espelhamos sempre. Então, continuando, em modo brincadeira, ontem se vocês não estão ainda no grupo Telegram, participem. Acho que anda para aí o link no meu perfil, estou sempre a dizer isto, não é? Mas, então, no grupo Telegram coloco lá uns temas, que esta semana os temas foram: a liberdade liberta, tristezas não pagam dívidas, só fé nos salva, tudo termina na morte, e como lidar com a depressão, e como ter relacionamentos saudáveis, né? Então, quando fechei assim o inquérito, estava até com um colega e estava, entre aspas, a dizer: olha, amanhã vou falar sobre como ter relacionamentos saudáveis. A verdade é que nós dois começávamos a rir e a resposta foi assim um bocado na ironia. É melhor não os ter, não é? Tipo, não existem relacionamentos saudáveis. Mas a verdade é que nós às vezes também achamos sempre, não é, que existem bons ou maus relacionamentos. Há relacionamentos tóxicos, claro. Há modos de nos relacionarmos com muita toxicidade. Às vezes somos pessoas incríveis, espetaculares, mas quando duas pessoas, não é, entram ali naqueles, não é, com os red flags, ou a gente fala nos red flags, etc., ou naquela incompatibilidade, não sei porque nós tendemos ali a criar ainda mais fricção do que muitas vezes dar espaço, não é? Cada um ir à sua vida. Mas está a haver fricção, quer dizer que está a haver uma transformação qualquer, essa transformação é necessária. Então, se não existem relacionamentos saudáveis que sejam completamente, não é, benéficos connosco, não é? Nem a nossa relação com a comida é completamente benéfica para o nosso corpo, não é propriamente difícil. Apesar de não haver uma relação totalmente benéfica, totalmente saudável, também não existe o oposto, não é? Porque mesmo a relação, entre aspas, mais tóxica nos consegue, se nós permitirmos, ensinar alguma coisa sobre nós, não é? Sobre esta relação que nós temos connosco. Então, será possível não termos relacionamentos? Foi a questão que eu depois coloquei a mim própria quando vim a pensar sobre isso. Então, não temos relacionamentos, é impossível, se queremos... não, vamos pôr a coisa de outra maneira. É impossível não ter relacionamentos, é impossível ter relacionamentos saudáveis, mas então é possível não ter relacionamentos? É possível não nos relacionarmos? Porque é tudo impossível não nos relacionarmos. Então saímos à rua, não é? Saímos à rua e estamos... nem é preciso sair à rua, não é? Eu ontem estava numa... Estamos todas assim muito agitadas, com opiniões agitadas, agitados com opiniões... com opiniões, não é? São opiniões, todos nós temos opiniões sobre variados temas, sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, e hoje em dia temos este tempo de antena incrível para o poder expressar, não é? Não estamos ainda muito preparados para ouvir, e por mim, contra mim falo, não é? E ontem, porque fiz um comentário nas redes sociais, portanto não é preciso sair de casa, não é? Fiz um comentário numa rede social, e é claro que a outra pessoa interpretou à maneira dela. Nós estamos sem quê? Sem expressão corporal, quando estamos a fazer um comentário aqui nestas redes sociais. Portanto, estamos sem a expressão corporal, lá foi 80% da nossa comunicação. Estamos sem dicção, sem entoação, portanto só temos a palavra, não é, escrita ali, e curtinha, porque ninguém se dá ao trabalho de fazer textos muito grandes, e mesmo se alguém se dá ao trabalho de escrever um texto muito grande, ninguém se dá ao trabalho de o ler, não é? Portanto, duas dificuldades que acontecem logo na comunicação. Ninguém está com o trabalho de se expressar, ninguém está com o trabalho de escutar. Então, à mínima coisa, o que vem logo é a ofensa, não é? Easy, não é? Fácil, ofensa, fácil. Ninguém está a ver o outro. E humana que sou, claro, nunca estou... É por isso que eu gosto muito de colocar questões, porque também acho que nos ajudam muito mais, não é, a refletir do que a ter certezas. E a verdade é que não é, aquilo foi, eu coloquei um comentário, outra pessoa coloca um comentário, a seguir há outro comentário, e no momento em que eu já ia reagir outra vez pensei,
não faz sentido nenhum, não conheço esta pessoa de lado nenhum, se cá estamos os dois a falar da mesma coisa, só começamos a expressar e há sempre qualquer coisa que a gente vai pensar diferente. Graças a Deus, não é que a gente não pensa tudo igual. E naquele momento eu decidi, ok, vou transferir esta conversa para o chat privado, não é? E tive a sorte também da outra pessoa estar disponível e de nós acabarmos passado 5 ou 10 minutos a rir um bocado da situação e a perceber que tínhamos exatamente a mesma opinião e que no fundo era assim num bate-boca. O que foi uma aprendizagem muito interessante também para mim, agradecer à outra pessoa que esteve disponível, né, para não colocar... eu ia ficar mal disposta, não é? Por causa daquela uma discussão de uma pessoa que não conhece lá nenhum, não sei o que é na internet, não é? E está-nos sempre a acontecer isto, desde que temos redes sociais, diferimos de opiniões e de repente estamos a achar que o mundo é injusto e não nos compreende, não é? Porque o outro tem uma opinião diferente de nós, é só uma opinião, não é? Temos que aprender a viver também com as opiniões. Então criamos assim logo um mal-estar incrível. E esse mal-estar, não é? E pensei eu, não é? Com este tema dos relacionamentos saudáveis, que super interessante, não é? Porque por acaso podia ir mal disposta, chego a casa, estive a discutir no Instagram ou no Facebook, chego a casa mal disposta, discuto porque não sei quem ainda se atrasou também, não é? E o quanto nós conseguimos, entre aspas, intoxicar tudo o que está à nossa volta. E muitas vezes achamos que tivemos relacionamentos tóxicos porque o outro, blá blá blá, o outro é que nos colocou, se colocou na nossa vida e nos intoxicou, não é? Mas quantas vezes nós não temos destes relacionamentos, destes relacionarmos-nos de forma tóxica, não é? Com os outros. Ou, sei lá, hoje foi também tanta situação, durante o dia eu andei muito a pensar sobre a forma como também me estava a relacionar com o mundo, não é? Com as outras, com as situações que estavam a acontecer. De ter que ir ao hospital para uma consulta e todo o processo tive de passar porque aconteceu uma alteração, etc. Não é? Tive de fazer uma reclamação. Posso fazer essa reclamação sem estar aos berros. E a coisa mais interessante que ainda aconteceu foi, porque hoje sabem que esta coisa da tecnologia, não é? Nem todos acedemos a ela. E a verdade é que nós tínhamos uma população super idosa sem ninguém a ajudar para eles conseguirem colocar o cartão de cidadão na máquina. E o quanto as pessoas estavam todas a estressar umas com as outras, com a pressa, porque a marcação estava, porque um não tem cartão de cidadão e as pessoas mais velhas não têm cartão de cidadão, têm bilhete de identidade. Imaginem, a máquina nem sequer vai falar com a pessoa a dizer não, pronto, é assim aquele diálogo surdo, muito surdo, não é? E basta uma pessoa, e nós às vezes estamos nessas situações de stress à nossa volta, seja nas finanças, seja no hospital, seja não sei aonde, e é muito mais fácil não é, explodir e dizer, em vez de fazer uma reclamação, vou fazer duas. Mas no fundo, aquilo que aconteceu foi muito bonito, foi estarmos a ajudar uns aos outros para perceber e ensinar uns aos outros também como fazer todo aquele processo. E a partir daí a energia, não é, que estava tudo ali agitado, a partir daí já ninguém estava com pressa ou a matar-se uns aos outros para ultrapassar para ir para a consulta. Então quando falamos de relacionamentos saudáveis, é preciso pensar que é impossível também ter um relacionamento saudável, amoroso, e ter um relacionamento, não é, rancoroso e estressado com o resto do mundo, seja na fila das finanças, seja na fila, sei lá, do que a gente vai que a gente vai encontrar, as filas que vai encontrar pela vida, não é? Então é impossível também não nos relacionarmos e é através dos nossos relacionamentos que nós crescemos, acima de tudo é através dos nossos relacionamentos que nós crescemos, é através deste nos relacionarmos. Portanto, mesmo quando o Osho fala aqui neste texto dele, não é? Toda a meditação que nós fazemos, não é? Todo o trabalho que nós fazemos, entre aspas, interno, para nos tranquilizar, para nos conhecermos melhor, não é? Estamos nesta fase também lindíssima da humanidade, que é um despertar. Vai ser doloroso, será doloroso, é doloroso, mas também faz parte neste relacionarmos também com o próprio universo, não é? Estas dores de crescimento. Mas todo o trabalho de melhoria, não é? Todo o trabalho de até psicoterapia que nós fazemos connosco, de cura interna que nós fazemos connosco, de procura de respostas, não é? De ir à procura de respostas, de explorar, é para termos relacionamentos mais saudáveis, que nos facilitem então maior expressão da felicidade.
que nos facilite a maior expressão do amor, não é? Desse amor e dessa felicidade que já é assim uma condição interna, que já é uma condição interna. Então se calhar devemos estar em relação com os outros de forma afetuosa e não invasiva. Se calhar devemos estar no relacionamento com os outros de forma suportada e não intromissiva, não é? Quando nós, tipo, intrusiva e intromissiva ainda são coisas assim um bocadinho diferentes. De forma a permitir a liberdade do outro, a liberdade da pessoa que poder crescer, não é? Poder se expandir também. Sem se limitar às nossas ideias, no fundo, sem se limitar às ideias dele próprio, não é? Mas acima de tudo amar, seja como for, não é? É um estado do ser e acima de tudo é libertar. Permitir libertar o outro, não é? Para ele crescer, para ele expandir. E se for ao nosso lado, tudo bem. Se não for ao nosso lado, tudo bem. Era o que tinha que ser, não é? Mas fazer isto tudo na liberdade, sem indiferença. Sem ok. Porque muitas vezes nós também estamos nisso, nos nossos relacionamentos. Se não vier nada em troca, eu não invisto, não é? Se não vier nada em troca, eu não vou investir. O que é que eu vou ganhar com isso, não é? E estamos nos nossos relacionamentos mais íntimos muitas vezes a pensar nisso, na competição, no cobrar. Eu fiz isto, tu fizeste aquilo. Agora podemos dizer, sim, mas eu estou sempre a dar e o outro não dá. Então se calhar devemos rever se aquilo que nós estamos a investir naquela relação, se está naquela relação naqueles moldes, é para nós. E é isto que o Osho, volta a falar esta questão que o Osho fala de relacione-se, mas não tenha relacionamentos. E aqui, ou pelo menos é assim que eu interpreto, é muito relacione-se, seja saudável, não é? Tenha essa confiança em si próprio, relacione-se de forma saudável com o mundo, não tenha relacionamentos, não se aprisione, não é? Não espere que de um casamento, que de uma relação de parceria, que uma relação de amizade, que de uma relação profissional, não é? De sócio com alguém ou coisa assim, daí venha, não é? A felicidade. Pode vir, mas pode vir a infelicidade logo a seguir, e a felicidade logo a seguir, e a infelicidade logo a seguir. Então é aquela questão de andarmos sempre aos altos e baixos, se andamos, não é? Mas tenhamos consciência disso, de que não andamos aqui como é aquele elástico, não é? Sempre a ser esticado e a encolher, entre aspas, sem termos voto na matéria, não é? Sem termos voto na matéria. Nós às vezes tiramos-nos um pouco até... nós próprios tiramos um pouco este poder que nós temos de decidir, não é? Sobre a nossa própria vida. Então, mas como estarmos uns com os outros sem perdermos a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo anulando a nossa necessidade de marcarmos com uma certa individualidade. É volto a dizer, as contradições da vida, não é? O difícil ou o desafio é sempre viver com as contradições, com os paradoxos da vida. Como é que eu continuo a ser um indivíduo, não é? Como é que eu continuo a ter a minha individualidade, vamos por uma coisa assim, continuo a ter a minha individualidade e consigo transcender essa individualidade e estar com o outro como algo que surge, não é? Como algo que surge novo, sem me anular a mim próprio. Como é que eu consigo fazer coexistir essas duas realidades? De ser um indivíduo, de ser uma individualidade, não é? De ter a minha própria maneira de me expressar, de pensar, de sentir a minha própria história, não é? E com o outro criar, ou anular, entre aspas, a noção de individualidade, sem perder a minha própria individualidade. Não é nada fácil, de certeza, principalmente para quem tem ou está assim mais nosentas, não é? Acabamos por, assim, numa fase mais madura, não gosto de falar madura, que às vezes estamos nada maduros nos 40, não é? Mas nem aos 50, nem aos 60, mas quando temos mais maturidade, e normalmente aos 40, aos 50, aos 60, já temos mais experiência, ou supostamente tivemos mais experiência, refletimos mais sobre as experiências, então normalmente não é? Tipo, é que os segundos casamentos... temos menos amigos, mas são mais, não é? São mais estruturadas as nossas amizades, não é? Para o final da vida, porque já queremos mais qualidade do que quantidade. Mas queremos isso também porque normalmente, né, já demos assim
a exploração, não é? Queremos mais quantidade porque ainda estamos a explorar, precisamos mais de quantidade. Depois podemos começar a selecionar, não é? Começamos a optar por qualidade. Então, outra questãozinha é como não colocar no seguimento disto, não é? Como não colocar no outro o peso da nossa própria existência. Porque se nós estamos sempre a colocar no outro essa exigência, não é? Essa garantia de felicidade interna, não é? Nós estamos a ser injustos. Muitas vezes o outro nem sequer nos pode dar aquilo, por mais que ele queira, não é? Ele não nos pode dar aquilo que nós achamos que queremos, que às vezes nem queremos, nem achamos que queremos. Temos uma ideia qualquer. Então, como não colocar no outro o peso da nossa própria existência, o peso da nossa própria felicidade? Como não exigir isso ao outro? E porquê é que é tão difícil, não é, colocar essa responsabilidade em nós? Porque se formos felizes, realizados, realizadas, não é? Com as nossas frustrações, claro, com as nossas dores, com as nossas mágoas, lidar com isso tudo, não fica mais fácil também estarmos nos nossos relacionamentos? Não se tornam os nossos relacionamentos mais saudáveis, mesmo com pessoas tóxicas? Ou mesmo nos nossos relacionamentos tóxicos, vamos conseguir pôr mais limites? Não sei se há propriamente pessoas tóxicas, não é? Todos nós nos tornamos tóxicos em algum momento da nossa vida, para nós próprios, não é? Portanto, não há ninguém santo, não é? Não há ninguém completamente santo. Então, como não exigir do outro fórmulas sobre a nossa própria felicidade, sobre a nossa própria paz, sobre a nossa própria inspiração? Nós queremos que os outros nos inspirem para a vida, não é? É uma coisa incrível, o peso e aquilo que fazem connosco. E nós andamos preocupados em fazer alguém feliz, pomos a nossa própria felicidade em outra alguém e andamos aqui a carregar mochilas que não são nossas e claro que andamos insatisfeitos. Acima de tudo, eu acho que nós andamos todos assim, super insatisfeitos. E se nós estamos, volta aquele textozinho do Osho, não é? E se nós estamos nesta condição de pedintes, a pedir amor, a pedir atenção, então o que é que nos vai calhar na rifa, que se costuma dizer, não é? O que é que nos vai calhar na sorte grande? Poderá nos calhar na sorte grande algo que não seja aquilo que nós estamos a vibrar e a visualizar, não é? Então, como não passar a responsabilidade da nossa vida, o que pensamos, o que sentimos, não é? Como agimos, como reagimos, como não passar a responsabilidade da nossa vida para o outro? Como não passar a responsabilidade da felicidade para a nossa vida, para o outro? Porque queremos que o outro nos ame, não é? Constantemente. E é bem, somos todos amados e somos todas amadas também, não é? Mas queremos que o outro nos diga constantemente. O que é que eu estava a ver hoje? Isto é aquela coisa de muita informação destes ecrãs, não é? Mas eu sei que estava a ver hoje qualquer coisa e... já não sei. Já sei, há um clipezito aí nas redes sociais que é um casal qualquer que faz assim uns clipes daqueles clichês dos relacionamentos amorosos. E no fundo ele estava a dizer, fogo, hoje ela deve estar super feliz, não é? Assim, um rapaz e uma rapariga, assim, a deitarem-se, e ele nos pensamentos dele, ela deve estar hoje bem da feliz, ele vai a passear, ele vai a fazer não sei o que ela gosta, foi ao restaurante favorito dela, blá 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 blá, fogo, ela... Acho que hoje consegui fazê-la mesmo feliz, não é? E de repente ela está nos pensamentos dela e vira-se para ele e diz, tu ainda me amas, não é? Tu ainda me amas. E a verdade é que pode parecer assim uma coisa muito ridícula, mas é que muitos de nós constantemente estamos a pensar, a pedir validação do outro. Ele ainda me ama, ele ainda me ama, ele ainda me ama, não é? Ela ainda me ama, ela ainda me ama, ela ainda gosta de mim, não é? Será que posso fazer isto? Se eu fizer isto, o outro não vai gostar de mim, não é? A expectativa que estamos sempre a criar. E se nós estamos constantemente nessa energia com a outra pessoa, o que é que vai acontecer? Vamos estar super frustrados. Vai ser um stress e uma tensão, não é? Então aquilo que podemos ajudar nos nossos relacionamentos com os outros é a retirarmos a nós próprios essa tensão, esse peso. Desligar o complicómetro, não é? Costumamos dizer desligar o complicómetro. É engraçado que eu depois até coloquei assim um género de 3 triângulozinhos, né?
triângulo é uma figura geométrica muito interessante, né? Nós vivemos num mundo de uns e de dois, vivemos num mundo assim vivemos num mundo extremamente binário, não é? Muitas das coisas da nossa existência, não é, do cosmos vivem assim em sistema binário, os neurónios um com o outro, não é, os pulmões, os olhos, não é, para cada lado, as mãos, os pés, não é, portanto, nós pensarmos, nós temos assim uma coisa incrível, não é, portanto, até acho interessante esta ideia também da dualidade, não é, quase o twin flame soulmates, que nós também criámos o Príncipe Encantado e a Cinderela, não é, a Bela e o Monstro, não é? Nós criamos também esta cena muito interessante. Mas mais do que esta dualidade, eu gosto muito do triângulo, porque é sempre uma tríade. Não é? Os hindus também têm muito esta concepção da vida como criação, destruição e manutenção. E a verdade é que quando estava aqui a pensar nesta questão de relacionamentos saudáveis, eu desenhei aqui 3 triângulos. E aquilo que coloquei foi, num dos triângulos, eu, o outro e nós, a relação, não é? De um eu, em comparação com o outro, nasce de qualquer das formas uma relação. Nasce um nós. No momento em que nós vamos a um concerto, não conhecemos ninguém, não é? Mas nós todos estamos ali para ver aquela banda. Há um objetivo em comum. Todos nós partilhamos isso, não é? E esses momentos são muito, muito interessantes, não é? Por momentos há o sentimento do todo, não é? Até num concerto. Então é isso, dentro do triângulo que eu escrevi foi todo, eu, o outro, nós, a relação, não é? Surge o nós, a relação, que é uma terceira vibração, uma terceira entidade, não é? Isto representa o todo. Num segundo triângulo, aquilo que eu coloquei, que eu gosto muito, né? Que é este triângulo do crescimento humano, não é? Da maturação humana, que é aprendizagem. Várias aprendizagens podem levar, não levam, mas podem levar ao desenvolvimento, portanto, aprendizagem numa ponta de triângulo, desenvolvimento, e vários desenvolvimentos podem levar àquilo que é transformação, que é aí que está a acontecer qualquer coisa, né? Que nós queremos chegar à transformação. Nós hoje, só por ficar na rama, como se costuma dizer, na aprendizagem, a aprendizagem não quer dizer nada, não é? Só por estarmos na aprendizagem, nós acreditamos que isso é conhecimento. E o conhecimento só acontece na transformação. Mas pronto, dentro desse triângulo eu coloquei transcendência, não é? Porque no fundo nós vamos ter que transcender de alguma das formas as aprendizagens. Constantemente vamos ter que mastigá-las e transcendi-las em desenvolvimentos, em saltos, não é? Desenvolvimento, muitas vezes são saltos, outras são passinhos pequeninos, não é? E vamos ter que mastigar isso e transcender para a transformação e transformar, não é? Em qualquer coisa. Então o ato, tudo isso é alquimia, tudo isso é transcendência, tudo isso é alquimia pura, que se sente bem nas nossas células, que provoca saúde ou doença nas nossas células, não é? Então a forma como nós direcionamos as nossas aprendizagens vão nos direcionar também para onde é que estamos a nos desenvolver e vão provocar transformações em nós, não é? Todos nós temos as transformações que necessitamos, acredito nisso. Então, um outro triângulo, eu coloquei aquilo que é, não é? Este triângulo da energia cósmica, criação, destruição, e pelo meio, supostamente há uns tempos em que temos a coisa meio mantida, não é? Os tempos de manutenção. E no fundo, e aquilo que eu coloquei lá dentro é vida, não é? Então o todo transcende a própria vida. E aqui voltamos à individualidade. Nós constantemente vamos precisar nos nossos relacionamentos, para que eles sejam o mais saudáveis possíveis, para que eles nos tragam realmente maturidade, maturação, crescimento, não é? Mesmo que sejam tóxicos, muitas vezes, ou a certos momentos sejam tóxicos, não é? Nós vamos sempre que precisar de voltar àquela individualidade, de abrirmos sempre espaço, de marcarmos bem os nossos limites, de saber que agora, de saber quanto é que eu posso dar ao outro, de saber quanto tempo, espaço da minha vida que eu posso dar ao outro, quanto é que eu estou disponível, esclarecer isso comigo, quanto é que eu estou disponível, o que é que eu quero, não é? O que é que nós queremos dos nossos relacionamentos, para não sermos injustos com os outros, não é? Para 10 anos depois
principalmente nos relacionamentos amorosos, não andamos a cobrar coisas, ou nas amizades, nos relacionamentos profissionais, temos mais a facilidade dos contratos e das coisas estarem, entre aspas, escritas, e depois, olha, está aqui, assinaste, não é? Também assinamos casamentos, mas o casamento só dizem, quanto mais pela igreja, na saúde e na doença, etc, etc, mas depois na vida real pode, não é? Não vamos para tribunal, olha, tive aqui uma gripe e o meu cônjuge não teve cá, eu venho aqui, não é? Seria um bocado triste nós transformarmos os nossos relacionamentos afetuosos, como muitas vezes também fazemos os relacionamentos profissionais, não é? Então, para mim é isto sempre, o todo transcende a vida, o todo transcende a vida. Apesar desta individualidade que nós vamos ter que manter e destes limites, vamos ter que utilizar tudo aquilo que nós estivemos a falar, no fundo, nos últimos episódios desta primeira temporada de Ninguém Vive Sem o Aconchego, não é? Estes episódios anteriores que eu, entre aspas, até me dei ao trabalho de ir resgatar os temas anteriores, não é? E logo no primeiro episódio nós temos a falar sobre amor e amores, não é? A diferença entre amor e os nossos amores que vamos vivendo ao longo da vida. E saber distinguir bem isso, não é? Bem aquilo que é a nossa essência, a nossa individualidade, que nós somos amor, e depois os nossos amores que vamos vivendo, não é? Em forma de filhos, em forma da nossa fé, em forma da nossa família, todas as pessoas que nós vamos cruzando, todas as situações que também nos oferecem algo, não é? Também são os nossos amores, muitas vezes, os animais, sei lá, tanta coisa que são os nossos amores. O segundo episódio, o amor é uma carta aberta, não é? As questões de como é que nós nos relacionamos, não é? Perante o outro também, como é que nós queremos sinceridade do outro se nós não o temos, não é? Como é que nós podemos exigir algo do mundo, algo do outro, que é algo que nós não praticamos na nossa vida, não é? Depois falámos sobre medos, ansiedades, falámos sobre a vida não vem com garantia, a felicidade mora dentro, temos um episódio só sobre a felicidade mora dentro, então vai sempre cruzar muito bem, não é? Com este tema dos relacionamentos saudáveis, a importância da meditação na vida diária e, acima de tudo, estes 2 últimos episódios em que estivemos a falar. Houve também o poder do agora, também é importante. É muito importante para os nossos relacionamentos o poder do agora, não é? Porque a nossa tendência é ir buscar coisas lá de trás, ou coisas que estamos a projetar que o outro vai fazer, não vai fazer, etc. Não é? A cobrar coisas que já aconteceram ou que ainda não aconteceram. Mas, acima de tudo, esta paz e equanimidade, perdão e compaixão. E estes 2 últimos temas, entre aspas, são muito importantes, a meu ver, nesta questão dos relacionamentos saudáveis. Se nós não temos esta questão da serenidade mental bem montada, não é? Bem montada aqui no nosso teatro cósmico, no nosso teatro existencial, no nosso teatro interno, se nós não temos capacidade de compaixão, vai ser difícil também termos relacionamentos saudáveis. Vamos estar constantemente a cobrar do outro. Constantemente a cobrar do outro. Cada vez que a nossa vida entra em infortúnio, em miséria, em tristeza, em dor, em mágoa, em ressentimento, não é? Há de ser sempre uma questão qualquer externa a nós que nós não conseguimos controlar. Então é muito fácil projetar a nossa frustração lá fora, não é? Então vamos ter que lidar com ela, não é? Isso eu costumo dizer, tem que ser assim com garfadas. A gente não pode... É mesmo, tem que ser... A vida lá fora muitas vezes complica, porque quando há um desafio, não é? Ele nunca vem assim simples, não é? Nunca vem simples, nunca é, olha, é só resolver isto, não, é logo assim, parece, não é? O azar nunca vem só, não é o que dizem. Então, quando um desafio vem, ele é intenso e é preciso ser fragmentado. É preciso mesmo nós dizermos, ok, hoje, esta semana, ou hoje, ou agora vou lidar com esta parte. Depois vou lidar com esta parte. É assim que se constrói uma casa, pedra por pedra, e é assim que se destrói também, entre aspas, um problema, não é? Que se transforma, acima de tudo, um problema. Então, esta questão de nós estarmos serenos, esta questão de nós conseguirmos estar em compaixão perante o outro, em autocompaixão perante nós, é essencial para no momento em que nós precisarmos, não é? De agir nas situações, sejam elas quais forem, seja em qualquer tipo de relacionamento, com os nossos filhos, não é? Em ter mais paciência, mais serenidade mental para quando as crianças também têm as suas birras, mas também quando os outros adultos têm as suas birras também, não é?
Então, muitas vezes nós estamos na fila das finanças e a outra pessoa está a ter uma projeção qualquer. Eu agora estava-me aqui a lembrar, já não sei em que dia em que também foi assim uma discussão qualquer, assim, numa dessas coisas mais sociais, né, que a gente sai à rua e qualquer coisa. E a verdade é que eu estava num dia muito de testes e desafios, já saturada, cansada, em que a pessoa que eu encontrei ali que realmente me estava a causar também algum incómodo e algum atraso, não é? Lá estou eu a colocar a culpa nos outros, era o outro, não é? O que é que a gente acaba? Quando enche o saco, não é? Acaba por despejar naquela pessoa, não é? E pode ser ali o vizinho que vai a passar, o gajo que não sei o que no trânsito, ou pode ser o nosso companheiro ou companheira quando chegamos a casa, não é? Portanto, alguém vai levar às vezes com o lixo se nós não tratamos de reciclar o nosso lixo, não é? Reciclar como? Como? Meditação, o desporto, mandar uns berros, dançar, fazer algo que não é que possamos descomprimir, deixar fluir assim sempre as nossas emoções. Então, é nossa responsabilidade nos nossos relacionamentos saudáveis. A felicidade mora dentro, não é? A nossa responsabilidade dos nossos relacionamentos, para eles serem saudáveis, não é? Nós tratamos do nosso lixo interno para não deixar isso acumular e depois de repente despejar tudo completamente. Eu estava a contar agora uma situação qualquer e a verdade é que eu tive que dizer à pessoa: eu hoje tive um dia complicado, não leva a mal porque eu estou agitada e estou um bocado mais a falar, um bocado mais bruta, mas é porque tive um dia difícil. E às vezes basta isso, basta nós dizermos ao outro, não é? Epá, eu estou aqui a responder assim, era uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, não é? Mas dizer ao outro, o impacto que estás a ter não é um impacto, não é? Não está a ter um impacto assim tão negativo neste momento na minha vida. Só que hoje é um dia, não é? Em que a minha caminhada é um bocadinho diferente, não é? Porque senão muitas vezes também não percebemos porque é que o outro está assim a responder mais torto. E se nós dissermos: olha, não é nada contigo, tive um dia aqui um bocado complicado, estou um bocado mais agitada, já passa. Não quer dizer, agora leva com o meu lixo, não, mas é, dá-me aqui um bocado de tempo, para ir um bocado, que eu também, pronto. E muitas vezes só isso vai nos ajudar, principalmente nos nossos relacionamentos mais íntimos, não é? Em casa, não é? Com a nossa família, seja com a família que estivermos, não é? Muitas vezes dizer: deixem-me respirar ali 10 minutos, eu já vou voltar melhor, não é? Mas não é esses 10 minutos irmos ruminar as coisas e dizer: ai, graças, se eu pudesse, não sei o quê. Não, é esses 10 minutos realmente ir descomprimir e ter mesmo a responsabilidade e o compromisso de que, não é, o outro não tem que levar constantemente a ser uma caixote de lixo. Não é, vou ser o caixote de lixo de alguém, isto. Estamos sempre a ser um caixote de lixo, mas vale ser o nosso, não é? Que ao menos nós temos a responsabilidade perante nós. É que nós estamos nesse tempo nesta coisa, o eu, o outro, não é? O eu, o outro, os outros e nós, não é? O eu como primeira pessoa do singular, não é? Os outros, entre aspas, não é? Porque os outros são sempre, quando nós falamos dos outros, nós estamos sempre a falar de alguém que eu não estava lá, não é? Quando nós falamos de nós já nos incluímos na coisa. E às vezes é muito mais interessante não só pensar em nós enquanto casal, nós enquanto família, mas também nós enquanto humanidade. Porque todos nós contribuímos para a guerra e todos nós contribuímos para a paz. Não sabemos às vezes isso, não temos consciência disso. Não temos consciência, não é? Que do outro lado do mundo está a acontecer uma guerra e nós estamos a financiá-la porque estamos a comprar produtos, sei lá eu de quê, da pessoa que está a financiar as armas para essa guerra. Nós não sabemos, não temos consciência, não é? Então esta questão da compaixão, ela tem sempre, ela vai, mas volta para trás, porque tem a ver depois também com a autocompaixão. Porque nós não temos consciência ainda da repercussão, muitas vezes, dos nossos atos, não é? Então precisamos do outro, precisamos também desse espelho, precisamos também desse limite do outro, a dizer: ei, calma, calma. Estás habituado em tua casa. Muitas vezes nós temos até os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, de chamar. Crescemos assim, não é? Como em casa é fácil uma ofensa verbal, é fácil. És parvo, não é? Podemos dizer ao outro: tiveste uma atitude parva. Eu acho que tiveste uma atitude parva. Na minha opinião, essa atitude é parva. A atitude é parva, a atitude é infantil, a atitude é medíocre, sei lá o que a gente pode chamar, não é? Mas não a pessoa. Porque aquela atitude dela, aquela ação dela não define a pessoa. E nós às vezes estamos a colocar, não é, nos nossos relacionamentos também isso. E é normal que depois
What comes around goes around. Depois isto dá meia volta e volta para trás, não é? Eu tinha aqui montes de perguntas, então vou deixá-las só assim, já sei muito da resposta também, já para ler os vossos comentários e assim hoje termino aqui a fazendo 1 hora de direto, não é? Então vou deixar aqui umas quantas perguntas, continuar com estas perguntas, não é? Então, que expectativas é que nós temos em relação às relações, não é? É encontrar o relacionamento perfeito, o outro que é perfeito, o outro que vai preencher tudo aquilo que está em falta em mim. Queremos mudar o outro para que ele goste de nós? Para gostarmos mais do outro? Queremos mudar o outro para gostarmos mais dele ainda? Para nos sentirmos mais... para sentirmos o nosso sentimento mais válido? Queremos que o outro goste de nós, mas não queremos nós mudar? Quando exigimos que ele mude? Qual a necessidade de ter a atenção e a aprovação do outro? O que é que estamos a exigir do outro? É algo real que estamos a exigir do outro? É algo que o outro realmente nos pode dar? Ou é fantasia nossa? E muitas vezes nós achamos que só podemos ser felizes com alguém, que sozinhos não somos felizes. Somos todos interconectados, nem acredita que exista estar sozinho, não é? Mas, se nesta questão de muitas vezes acharmos que nós só somos felizes com alguém, porque é que achamos sempre que somos tão infelizes sozinhos? Também é uma contradição que às vezes existe em nós. Só estou bem onde não quero estar, só quero quem eu nunca tive. Não é? Temos assim a música da nossa António de Variações, que é perfeita para estas coisas. E que é um sentimento bastante humano. E bastante válido. Mas é ainda mais válido o trabalho que nós, a caminhada que nós temos que fazer, não é? Sadhana, é o nosso caminho, não é? Que temos que fazer, é que chamamos caminho espiritual, sadhana, mas é porque é um caminho único. E por isso a meditação também é um caminho solitário nesta questão. Se eu estou a meditar, estou calada e em silêncio, eu não posso estar a ouvir o outro e a falar com o outro. Então vai haver aqui um diálogo interno, começar a construir, não é, internamente também, algo, essa individualidade. Não uma individualidade indiferente, egoísta, do umbigo, não é? Mas uma individualidade que está tão segura de si que se permite transcender e até anular para algo maior, sem nunca perder essa individualidade, que é uma coisa assim um bocado complexa e um bocado estúpida aquilo que eu estou a dizer. E se calhar poderíamos escrever assim vários artigos sobre isso, mas teremos tempo noutras sessões. Então, para terminar, que é para também não me alongar muito, o que eu ia colocar, e tem a ver mais com estas questões sociais, não é? Muitas vezes nós também dizemos eu não quero ter um relacionamento sério. Ou eu não quero ter uma relação. Mas temos uma relação com a pessoa. Mas dizemos a ela que não queremos ter uma relação. Outras vezes que dizemos isso, não é? Que não quero ter um relacionamento sério. Então, o que é estar em não relação? E o que é não ter um relacionamento sério? Será que nós muitas vezes pensamos no que é que estamos a dizer, não é? Porque muitas vezes nós estamos a tentar controlar o quê? Temos medo do quê? Quais são as nossas inseguranças? Voltamos àqueles medos, não é? Quais são as nossas ansiedades? Quais são os nossos medos? Internamente, cá dentro, qual é a nossa ferida, não é? A nossa ferida, a da rejeição, não é? O do abandono. O que é que, não é? O que é que palpita em nós, não é? Que estamos sempre a olhar assim de lado. Porque se está muito presente em nós não trabalhamos isso enquanto individualidade, não é? Nós vamos trazer aquilo que se chama fantasmas, não é? Para o grupo, vamos trazer fantasmas para o grupo mesmo, enquanto sociedade, nós trazemos esses fantasmas para a nossa sociedade. Nós contaminamos mesmo o que está à nossa volta com esses fantasmas. Não só o núcleo da família, não só este núcleo,
mais além, não é? Este bater de asas da borboleta, não é? Que provoca um terremoto do outro lado do mundo. Então, no que é que nós não confiamos? No que é que nós não confiamos em nós? E para que muitas vezes esse compromisso é desafiante. E não é um compromisso com o outro. Não é eu estou aqui para ti todo o resto da minha vida, como nós assinamos contratos, ou durante 10 anos, não é? Porque é que é tão difícil comprometermos-nos e nos fazermos felizes? Porque é que esse compromisso interno é tão difícil de ter? Tão difícil que nós continuamos a despejá-lo no outro, não é? A querer que seja o outro a assumi-lo, de nos fazer felizes. Tornas-te eternamente responsável por tudo o que cativas. É das frases mais bonitas mesmo que eu... e que mais me reverberam aqui, não é? Tipo, na minha mente sobre os relacionamentos. És eternamente responsável por tudo o que cativas, não é? Nós, cada vez que nos cruzamos, não é? São duas estrelas a colidir, e então vai haver, de certo, algo que surge de novo, não é? Então, somos eternamente responsáveis. Ter a responsabilidade, o compromisso, não é? De cada vez que nos relacionamos com alguém, vamos provocar aprendizagem, desenvolvimento, transformações, vamos transformar, nem que seja temporariamente, um eu e um tu, ou um eu e um outro em nós, e temporariamente nós vamos criar qualquer coisa, vamos ter ali um tempo de manutenção e vai haver destruição, porque até qualquer casamento, e mesmo todo tipo de relacionamentos, vai ter um fim, ou vai se transformar, não é? Amamos os filhos, um dia eles vão para a faculdade, outro dia casam, vão ter outros filhos, vão para o outro lado do mundo, não é? Não podemos fazer depender a nossa vida, não é? nem da coisa mais preciosa que muitos de nós humanos até temos, que são os nossos filhos, não é? A esperança da humanidade que nós carregamos, não é? Ali nada melhor do que espelhos, do que nós vemos bem, não é? Então, agora sim, para terminar, então o que é que faz relacionamentos saudáveis? Como é que nós podemos ter relacionamentos saudáveis sem fechar esta questão dos relacionamentos saudáveis, não é? Numa fórmula mágica, em que 5 passos para você ter relacionamentos saudáveis, não é? Como é que nós podemos pensar, refletir isto como conclusão final? Acima de tudo, foi aquilo que eu escrevi, foi: acima de tudo, ser uma pessoa, torna-te uma pessoa saudável, não é? Avalia os teus hábitos, avalia as tuas crenças, avalia como é que tu estás a relacionar-te contigo pronto, contigo próprio, não é? Como é que é essa relação? Como é que são os tempos em que estás sozinho, sozinha contigo? O que é que sentes? Angústia? Tentar tapar? Não? Está tudo bem, não é? Tenho espaço para, quando estou sozinho, poder também descobrir coisas que eu nem sequer sabia que eu gostava, ou explorar coisas que eu acho que eu gostava e afinal gosto mesmo, mas ou não gosto, não é? Continuar essa exploração que não deve terminar só porque temos um trabalho e só nos dedicamos ao trabalho, ou porque só temos uma família, não é? Continuarmos a trabalhar a nossa individualidade para termos relacionamentos saudáveis com o outro, para podermos deixar que eles também trabalhem a sua individualidade. Não vamos compreender porque é que o outro quer fazer isto e fazer aquilo outro, não é? Às vezes os nossos relacionamentos, especialmente amorosos, também estamos assim com pouco espaço para perceber porque é que o outro precisa de fazer certas coisas, não é? E às vezes é melhor o outro ir jogar o seu futebol, ou ir para o seu clube de leitura, ou ir fazer não sei o que lhe apetece fazer, porque depois quando vem está muito mais disponível para estar a relacionar-se, não é? Então aquilo, entre aspas, que eu terminei assim, é aprender a dar espaço e tempo, em duplo sentido. Oferecer o nosso espaço, e aqui é o nosso colo, o nosso aconchego, não é? O nosso tempo de vida também, não é? E aqui é tempo de vida como a atenção, a escuta real, a escuta mesmo, não é? E o nosso amor, porque a escuta, não é? E a presença, e permitirmos dar a nossa atenção, só podemos fazer em amor. Mas também dar espaço, não é? Dar esse espaço de acolhimento, não é? Dar esse espaço de aconchego, trazer para perto, dar esse tempo para podermos acolher, mas ao contrário também dar esse espaço e tempo para poder, não é, que o outro vá, correndo o risco que ele não volte, não é? Seja o que for,
seja um trabalho, seja uma relação, não é? Então esta questão dos relacionamentos saudáveis é uma construção, é um trabalho diário, porque é um trabalho interno connosco, não é? De nós também reavaliarmos, revermos, recriarmos. E a questão da maturidade. Outra questão que por acaso estava ontem a falar com um colega, esta questão da maturidade. Normalmente só a partir, não é, dos 40 é que temos casamentos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis também, começamos aqui a ponderar certas coisas, mas isto, como já foi referido, de que também é preciso passarmos várias experiências e errarmos. Não há outra maneira de aprender sem errar, não é? Aquela coisa das aprendizagens, de desenvolvermos, não há outra maneira. Errar faz parte do processo, errar faz parte da experiência. Não é algo negativo, não é algo que temos que evitar, é o processo, não há outra maneira. A maneira como significamos, ressignificamos essas experiências que nos acontecem é que muda tudo, não é? Todas as toxicidades que fomos e deixámos que o outro fosse, não é? Ressignificar como tendo um propósito, não é? E esse propósito é o nosso próprio crescimento e amadurecimento. Às vezes é o suficiente, não é, para mudar toda a perspectiva e mudar muitas das sensações que nós temos de depressão, de ansiedade, de inutilidade, de frustração, etc. É dar outro sentido, não é? O sentido somos nós que o construímos. É claro, com a ajuda de muita coisa lá do exterior, não é? Da nossa cultura, etc. Mas pronto, ainda assim, enquanto adultos, esse é o nosso poder. Então, maturidade, e para isso é necessário passar por vários relacionamentos, passar por várias formas de nos relacionarmos, saber o que não queremos, não é? Saber onde não é o nosso lugar para saber onde é o nosso lugar. Nós aprendemos sempre por materialismo dialético, não é? Nós aprendemos sempre aquilo que aquilo que nós não queremos. Queremos, mesmo nós não sabemos, porque a escolha é tão grande, há coisas que nós não sabemos ainda se queremos ou não queremos. Então vamos sabendo o que é que não queremos, então vamos aprimorando, vamos de certo nos tornando cada vez mais conscientes e melhores. Todos nós queremos o que é nos relacionamentos saudáveis? Respeito, dignidade, reciprocidade, consistência, dedicação, afeto, cuidado, gentileza, sinceridade, etc, etc, etc. E a questão que eu faço é: estás a dar tudo isso a ti próprio, a ti própria? Para ter relacionamentos saudáveis é mais simples, é mais fácil se nós nos respeitarmos, se nós formos dignos das nossas próprias decisões, não é? Das nossas próprias escolhas, daquilo que o nosso ser, não é, intui que é para decidir, para escolher. Se formos recíprocos, se nos dermos a nós próprios, a nós próprias, aquilo que nós necessitamos a cada momento, é claro que às vezes não dá e temos que forçar qualquer coisa, mas depois lembrar que isso aconteceu e ir lá repor, entre aspas, não é? Será que nós somos consistentes na maneira também de ver a vida, de lidar com a vida, não é? Naquilo que toca a nós, não é? Será que nós nos dedicamos, somos afetuosos connosco, cuidamos de nós, somos gentis? Somos sinceros, não é? Tipo, então, porque não nós temos o nosso primeiro, como é que se diz? A nossa primeira cobaia, não é? Nessas coisas. É claro que isto tudo, a maneira como nos respeitaram durante a vida, a maneira como foram gentis connosco, a maneira como foram sinceros connosco, as experiências que nós temos também nos molda. Até o dia em que nós percebemos que não nos molda. E aí vem a transformação. É aí que está aí toda a diferença, entre aspas, ou pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Gratidão também é a todos, não é? Mas gratidão é assim a palavra de ordem também para terminar este episódio, não é? Como ter relacionamentos saudáveis.
Então já falámos também sobre a gratidão num dos episódios, já não sei se foi neste, mas de certo que já anda para aí, eu ouvi sobre gratidão. A gratidão por algo benéfico que tenha acontecido nas nossas vidas, mas também por tudo o que aconteceu nas nossas vidas, e isso é sem sombra do maior desafio, não é? Vamos ver aquilo de perdão e compaixão, não é? Então gratidão, compreender que as pessoas e as situações surgem na nossa vida, tudo que surge na nossa vida, todas as situações são bênçãos, não é? São bênçãos, vieram para nos ensinar qualquer coisa, para evoluirmos, que é para isso que toda a gente quer saber a missão de vida, é que toda a gente quer crescer. As plantas e as árvores são simples nessa coisa, não é? Vieram cá para crescer, para espalhar, não é? Oxigênio, a sua luz, tudo, é o que nós viemos cá também fazer. Então, para nos evoluir, para evoluirmos e para nos tornarmos plenos, não é? Essa felicidade plena e absoluta que toda a gente almeja. E a gratidão como ruptura com o passado, com o que foi, com as mágoas, com os ressentimentos, mas também com as alegrias e o prazer. Porque muitas vezes achamos que temos é que repetir coisas, alegrias e prazeres do passado, e também ficamos presos assim ao passado. Aceita as novas alegrias, deem espaço também para o que vem de novo. Gratidão também com o futuro, sem preocupações, sem medos, sem ansiedade, sem expectativas, sem necessidade de controlar, não é? A vida aqui e agora, a gratidão como forma de presença, não é? De nós trazermos, não é? De porque é que estás grato, porque é que estás grata agora. Uma coisa, só trazer à mente agora algo pelo qual te sentes grato, Observa como o teu corpo reage, não é? É esse insight, não é? Que pode ser algo como: respiro, estou viva, posso fazer um monte de coisas. Tirando esta coisa da mente, não é? A gratidão como simplicidade, como humildade e como solidariedade, que são também 3 questões que também dariam 3 episódios, não é? Essenciais para relacionamentos saudáveis. Simplicidade, don't complicate. Humildade, que vem de humus, de terra, não é? Descer à terra, de estar realmente presente na terra, presente neste planeta Terra, na vida, estar presente na vida, não constantemente nas divagações mentais. E solidariedade, esta questão de serviço, de seva, não é? De também estar ao serviço da própria sociedade. Nós não gostamos às vezes do termo sociedade, não é? Mas tipo, é uma organização até interessante e permite-nos, não é? Que todos nós tenhamos comida no supermercado e outras coisas, não é? Senão tínhamos que andar cada um por si, não é? E há toda esta teia, não é? Que nos une, que é extremamente interessante, que não poderíamos ter chegado onde chegámos sem esta rede, sem esta solidariedade, sem enquanto humanos também não nos conectarmos, não é? É o que eu costumo dizer, é só lá para fazer uma salada russa, alguém planta batatas, alguém planta cenouras, alguém produz as azeitonas para o azeite, e pronto, e alguém toma conta, sei lá, das galinhas para fazer, sei lá. Então é por isso que se faz uma salada russa sozinhos, não é? Só um só conseguia comer cenoura toda a vida. Nunca é fácil. E é isso. Tornas-te eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Príncipezinho, do livro do Príncipezinho, não é? Então, que possamos trazer também mais consciência, não é? Esta forma de nós nos relacionarmos, de estarmos nas relações. Um abraço, meus amores, e eu gostaria de fechar esta temporada na próxima terça-feira. Entretanto, coloco assim mais temas para votação, mas gostaria também, para quem passa aqui pelo Insta, até porque eu tenho que ir abrir a porta do meu cão, que devem estar a ouvi-lo, não é? Para quem está aqui pelo Insta, envia-me, eu vou colocar também aí um questionáriozito, temas que gostariam de ouvir, ver por aqui, também a ser refletidos, não é? Que a minha ideia é sempre trazer mais questões do que respostas. Às vezes as certezas também nos chegam, não é? E é preciso momentos, acima de tudo, nestes tempos em que passamos, em que possamos realmente abrir espaço para nós nos questionarmos
Às vezes nós colocamos hipóteses, não é? A vida não são certezas, estamos nós todos a improvisar, não é? A aprender como nos devemos relacionar melhor, não é? Connosco e com os outros. Coloquem, que eu agradeço imenso, coloquem para lá assim temas, frases às vezes que vocês lerem vos façam sentido e daí também possam surgir temas. Boa semana. Apareçam lá pelo grupo do Telegram, ainda assim sendo a próxima terça-feira o final desta primeira temporada, só porque fazemos assim um intervalozinho agora, basicamente durante o mês de julho e agosto. Mas eu quero voltar com outro formato e no grupo do Telegram continuamos por lá a fazer assim umas partilhas. Obrigada, boa semana e sejam felizes no vosso relacionamento com o mundo, não é? Que em última instância será sempre como se relacionam com o mundo, como se relacionam convosco. Um abraço enorme e forte a vocês. Até a próxima terça-feira.